Vamos lá? Então, continuando aqui, agora que nós já sabemos, né, o que vem a ser o conceito do efeito suspensivo, né, que suspende a eficácia da decisão recorrida, suspende a eficácia da decisão recorrida. Agora que nós conceituamos, né, e entendemos que essa decisão fica aguardando o reexame do recurso, nós vamos analisar que esse efeito suspensivo, no processo civil brasileiro, ele ocorre de duas formas. Ele pode ser concedido de duas formas. No primeiro momento, nós temos o efeito suspensivo automático. O que vem a ser isso? Efeito suspensivo automático é aquele efeito que decorre da lei. A lei vem e estabelece que determinados tipos de recurso possuem o efeito suspensivo. Então, efeito suspensivo automático. Automático por quê? Porque a lei já se antecipa e define o efeito suspensivo para determinados tipos de recurso, que é o que acontece na apelação. A apelação ela tem o efeito suspensivo automático, porque decorre da lei, e o artigo 1012 mostra claramente, né, essa definição. Tá? O artigo 1012 é um exemplo claro do efeito suspensivo automático. O efeito suspensivo, né, trazido pelo legislador. O legislador vem e diz: a apelação terá efeito suspensivo. Por isso automático, porque decorre da lei. Doutrina ainda acrescenta efeito suspensivo objetivo. Efeito suspensivo objetivo, aquele que decorre da lei. Por isso, automático. Exemplo, 1012. Além disso, nós temos o efeito suspensivo subjetivo. Turma, esse efeito suspensivo subjetivo, ele depende da análise do relator. Então, é aquele concedido pelo relator do recurso. O efeito suspensivo subjetivo é aquele concedido pelo relator do recurso. Então, é aquele que a parte solicita e o relator concede. Não é escancarado, automático, né, como é o efeito suspensivo que decorre da lei. Aquele que é concedido pelo relator, ele precisa ser pedido pela parte, e aí o relator analisa e concede na análise do recurso, certo? E esse relator, então, de acordo com 995 do Código de Processo Civil, mais precisamente o parágrafo único, o relator, ele concede esse efeito suspensivo subjetivo quando, ao apreciar o recurso, ele verifica que aquela decisão, se produzir efeito imediato, poderá causar para a parte um dano grave, de difícil ou impossível reparação. Aí, analisada essa circunstância, o relator poderá conceder o efeito suspensivo no recurso, certo? Então, ele é analisado diante do caso concreto e não de acordo com a lei, como nós vimos anteriormente. Diante do caso concreto, o relator verifica, analisa, né, o recurso, analisa a decisão recorrida, e ali ele vai verificar: será que a decisão recorrida, quando produzir efeitos, gera dano grave, de difícil ou impossível reparação? Se afirmativo, ele concede efeito suspensivo para tirar a obrigatoriedade do seu cumprimento. Aguarda o reexame e depois, então, aquela decisão passa a surtir efeitos. Tá? Então, o efeito suspensivo concedido de maneira subjetiva é concedido pelo relator diante do caso concreto, quando o relator verifica os requisitos que estão, né, inseridos ali no 995, que nada mais é do que a análise do dano grave de difícil ou impossível reparação causada para uma das partes. E aí ele concede, ali ele confere o efeito suspensivo, fazendo com que aquela decisão não surta efeitos
fique, portanto, suspensa, aguardando o reexame, tá? Então, esse efeito suspensivo concedido pelo relator, nós chamamos de efeito suspensivo concedido diante do caso concreto. Tudo bem? Então, duas formas. A primeira, efeito suspensivo objetivo, porque decorre da lei. E o efeito suspensivo subjetivo, concedido pelo relator diante do caso concreto. E aí, senhores, diante dessa situação, o nosso processo civil sofre algumas críticas por conta da doutrina. A doutrina atual, a doutrina contemporânea, vem criticando a amplitude, a abrangência em que o efeito suspensivo opera na atividade recursal. Então, tem alguns doutrinadores, uma grande parte da doutrina, critica essa ingerência do efeito suspensivo nos recursos, por entender que o efeito suspensivo, ele retira a certificação feita pelo juiz de primeiro grau e privilegia o recorrente. A doutrina faz essa crítica por entender que quando se dá efeito suspensivo a um recurso, seja pela lei, seja pelo relator, você tira a credibilidade da decisão proferida pelo primeiro grau e passa a dar muito mais credibilidade ao recorrente. Porque o ato dele recorrer, ação gera reação, foi assim que nós começamos, né, a explicação sobre efeitos. O ato dele recorrer, a propositura do recurso, já faz com que o juiz de primeiro grau, que analisou o processo, que certificou, analisou as provas, colheu provas, depoimento, partes, testemunhas, perícia, tem aquela decisão suspensa pelo simples ato do recorrente, do inconformismo. Então, a doutrina diz assim, no modelo em que está colocado o efeito suspensivo, nós estamos privilegiando o inconformismo de uma das partes em detrimento de uma sentença que analisou o caso, em que o juiz estudou o processo, obrigatoriamente deve estar fundamentada para ter sua validade, porque sentença sem fundamentação não tem validade jurídica. E aí há um privilégio entre, né, a decisão do primeiro grau e um desconforto da parte, um inconformismo da parte. Porque, veja, o efeito suspensivo, ele opera quando o recurso é protocolado. No modelo do efeito suspensivo automático, eu protocolo a apelação, automaticamente aquela decisão já não tem mais efeito. Mas ninguém analisou até agora qual é o conteúdo daquele recurso. Ninguém analisou se aquele recurso é consistente, tem fundamentação, se aquele recurso está bem elaborado, se o que a parte está discutindo já está ou não pacificado. O ato de recorrer faz com que a decisão fique suspensa e privilegia uma parte. Privilegia o recorrente, tirando a eficácia da decisão, que muitas vezes, e aí, obrigada a concordar com a doutrina, em alguns casos, sem generalizar, que muitas vezes só a concessão do efeito suspensivo já é o suficiente para a parte. Só conseguir manter aquela decisão suspensa, para ele já é uma grande vitória, já está de bom tamanho. Só conseguir suspender aquela decisão, a eficácia dela, a concretude dela, o cumprimento dela no dia seguinte por 6 meses, já está ótimo. 6 meses, uma visão muito otimista, nenhum recurso é julgado em 6 meses, pouquíssimos. Né? Suspender a eficácia de uma decisão em 1 ano, tá ótimo, só conseguir o efeito suspensivo já tá ótimo. Agora, se o recurso vai ser provido ou não provido, o fato de suspender uma decisão de um juiz já está de bom tamanho, muitas vezes, para o recorrente, que pode ter utilizado um recurso em consistência, que pode ter utilizado um recurso meramente procrastinatório, apenas para protelar a demanda, apenas para ganhar prazo, tempo de um judiciário já tão moroso quanto é o nosso. Tá? Então, assim, nós vivemos um momento de muita crítica com o efeito suspensivo.
mandando material para vocês, quero que vocês leiam, façam, né, análise de vocês, assim como eu venho tentando despertar a cada aula o senso crítico de vocês, mas eu não posso passar por esse instituto sem dizer o quanto ele vem sendo sabatinado pela doutrina. Sobretudo porque criou-se uma expectativa lá em 2015, com o novo código, que haveria uma mitigação do efeito suspensivo. Acreditou-se que esse efeito suspensivo escrachado, escancarado pela lei, seria um pouco mais mitigado, que o relator é que teria que ter essa análise diante do caso concreto, os elementos trazidos aos autos, da fundamentação, do conteúdo recursal, né? Do quanto aquele recurso traz elementos para convencer aquele relator que realmente aquela decisão precisa ser suspensa. Acreditou-se que haveria uma potencialidade do efeito suspensivo subjetivo, ou seja, concedido pelo relator, e não é esse efeito suspensivo tão escrachado, tão antecipado pela lei. A doutrina acreditava que haveria uma injeção, né, uma introdução de um pouco mais, né, de efeito suspensivo subjetivo do que o efeito suspensivo objetivo, que é escancarado pela lei quando ela se antecipa e diz: esse recurso emplacado, esse recurso proposto suspende a eficácia da decisão. Isso faz com que a parte se sinta confortável para recorrer apenas para obter efeito suspensivo. Ok? Então, estou mandando material para vocês, a gente faz essa leitura e depois levaremos isso para debate em sala de aula, né? E a gente espera que isso seja rápido, né? Que logo nós estejamos todos juntos para debater, para discutir, e no nosso ambiente acadêmico, no nosso ambiente de normalidade, né? É o que eu desejo que esses vídeos encontrem todos bem, né? Que nós possamos superar rapidamente essa fase e voltarmos ao nosso estado de normalidade. Enquanto isso, da minha parte, estarei aqui, né, fazendo vídeos, áudios para vocês e mandando material para que a gente possa ir criando, né, nesse momento, um momento de estudo, um momento de intimidade com o processo civil, para que a gente consiga, né, aprimorar o nosso conhecimento. Então, desejo para vocês que utilizem esse material para que a gente possa debater tão logo retornaremos ou, né, continuaremos por aqui. E podem também estar me mandando e-mail e, enfim, outros materiais para a gente debater o assunto. Tudo bem? Muito obrigada e que todos estejam bem.